Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu quero explicar para vocês o que é holding, aproveitar para quebrar alguns mitos que se criaram em torno do assunto. Em termos simplórios, holding eu posso conceituar como uma empresa ou uma pessoa jurídica. A família constitui essa empresa e transfere para ela o patrimônio, transfere o patrimônio que está no CPF para o CNPJ. Como ocorre essa transferência? Por meio da integralização do capital social. Dois sócios querem constituir uma empresa, eles precisam declarar qual vai ser a contribuição inicial para o início dessa empresa, não é? Que é o que se denomina de capital social. Óbvio, numa holding familiar, a família vai constituir essa empresa, ela vai declarar esse capital social inicial, que é a soma de todos os bens, e vai fazer a transferência desses bens que saem do CPF do proprietário, são transferidos para o CNPJ. Ah, mas holding é um tipo societário? Não, ela não é um tipo societário. A holding, na verdade, juridicamente, é uma empresa que tem por finalidade, por objeto, participar de outra ou outras empresas. Só que o mercado apresenta ou dá uma denominação para holdings, considerando o contexto e as pessoas que vão compor o quadro dessa empresa como sócio. Por exemplo, se é uma família que constitui uma empresa e transfere para essa empresa todo o seu patrimônio para que seja transferido em vida para os seus herdeiros, denomina-se de holding familiar, onde foi transferido o patrimônio da família e os sócios dessa empresa são os membros da família. E assim surgiu as denominações de holding rural, holding imobiliária. Essas denominações, quem forneceu foi o mercado, considerando o contexto em que é constituída essas empresas, os bens que vão compor essas empresas e as pessoas que vão compor o quadro societário dessa empresa. Quem era o proprietário dos bens, a partir do momento em que transferem para esse CNPJ, deixa de ser proprietário. A empresa, a holding, no exemplo que eu dei familiar, ela que passa a ser titular, ser proprietária dos bens. O antigo proprietário passa a ser sócio e titular de cotas ou ações dessa empresa. E quais são as vantagens que uma família tem, assim, a princípio, de transferir o seu patrimônio, papai, mamãe, transferir o patrimônio para dentro de uma empresa, pejotizar esse patrimônio? Primeira vantagem, proteção patrimonial. Constituído a holding, transferido o patrimônio do CPF para o CNPJ, se a pessoa física vier a ter algum problema, uma ação judicial, qualquer que seja, o patrimônio já não pode, a princípio, não será mais atingido, porque o patrimônio já não pertence mais à pessoa física, pertence à pessoa jurídica. Provavelmente, a princípio, não será atingido por dívidas da pessoa física e vice-versa. Outra vantagem é a organização do patrimônio. Por quê? Quando o patrimônio está dentro da pessoa jurídica, ele vai ser regulado pelas regras que regulam toda a sociedade empresarial. E essas regras são as regras do direito empresarial, do direito societário, são regras mais flexíveis, que te permite uma gestão, uma administração, uma organização mais dinâmica do que em outros ramos, do que se tivesse o patrimônio na pessoa física. Outra questão é a possibilidade de constituir essa estrutura, transferir o patrimônio da família para uma pessoa jurídica com uma melhor tributação possível e transmitir depois esse patrimônio em vida, evitando inventário, evitando a tributação que incide sobre herança, uma base de cálculo menor. É uma possibilidade. E a transmissão em vida, já nós sabemos, imagine o quê? Que o papai e mamãe transferiu, construiu a empresa, transferiu o patrimônio para a empresa, são sócios, aí resolve transmitir essas cotas, que são deles, da empresa, o patrimônio é da empresa. Agora eles vão transmitir essas cotas aos herdeiros, aos filhos. Para quê? Para evitar com que os filhos tenham que fazer inventário quando eles vierem a falecer. Os filhos serão proprietários das
cotas dessas empresas. E o papai e a mamãe, lógico, que pode permanecer como um administrador vitalício ou usufrutuário, né, vitalício também dessas cotas sociais. Agora eu quero aproveitar para quebrar alguns mitos que se constituíram em torno do tema. O primeiro mito é de que a holding é para todos e todo qualquer caso, para todo e qualquer acervo patrimonial. Não, é um mito. A holding é, sim, um instrumento de planejamento sucessório, dentre outros, o que eu considero mais eficiente, dinâmico e seguro. Por quê? Porque é regido por regras do direito empresarial, regras mais flexíveis, que permitem o que assegurar mais a vontade dos proprietários do patrimônio que encontra-se dentro da holding. Outro mito que se estabeleceu aí, não sei porquê, é que acima um imóvel acima de R$ 900.000 ou R$ 900.000 já é recomendável constituir uma holding. Mito, mitaço, absurdo. Né? Não existe. Eu já fiz um estudo de viabilidade, onde o cliente tinha um imóvel de 2 milhões e foi apontado que a holding não era um instrumento viável para ele. Eu recomendei a ele outros instrumentos, a doação direta ou o testamento, mas a holding não, porque é preciso que se faça, volto a falar, o estudo de viabilidade. Então não existe uma tabela prefixada que acima de determinado valor recomenda-se holding. Não, holding não se vende em atacado. Tenha muito cuidado com isso. É outro mito que as pessoas têm se utilizado por aí para vender holding, garantindo a imunidade tributária. Não é possível garantir a imunidade tributária. Muitas vezes você nem vai ter essa imunidade tributária na Constituição. Por exemplo, o caso de uma família que tem 12 imóveis, todos esses 12 imóveis estão locados. Então, a família tem uma receita considerável de locação. Obviamente que não vai ter a imunidade tributária, porque os municípios fazem uma interpretação equivocada dessa questão da imunidade. Não é um assunto tranquilo. Então, não vai ter imunidade na Constituição. Mas nesse exemplo que eu te dei, da receita, da alocação desses vários imóveis, certamente vai ter-se uma melhor tributação da renda dessa alocação. E outra coisa, muitas vezes você não vai ter imunidade tributária, mas vai ter outros benefícios, como proteção, organização, gestão, a possibilidade de transmitir em vida já essas cotas da hold ou as ações da hold para os seus herdeiros, evitando que eles tenham que suportar a carga pesada de um processo de inventário a iniciar da tributação que incide sobre herança. Pensa bem. Então, não é possível garantir. Tem gente garantindo por aí a imunidade que muitas vezes você não vai ter. Outra questão que é mito, mitaço também, é a blindagem. Olha, vamos constituir uma holding, nós vamos blindar o seu patrimônio. E a holding é uma empresa que serve para guardar só o seu patrimônio como se fosse um cofre. É mito, hein? Não caia nessa. É pegadinha. Eu quis explicar aqui em termos simplórios, né, o que é holding, quebrar esses mitos. Se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto, se inscreva no meu canal, me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram é @Rodrigo Belloni Advogado. Se inscreve aqui no meu canal, que sempre estarei trazendo vídeos novos referentes ao assunto. Valeu!